Não adianta, fica assim. Bom, boa tarde a todas, todos. Sejam muito bem-vindos ao ITPOA. É com muito prazer, assim, que eu estou aqui. Quero agradecer já a presença de... Já temos um público muito bom aqui, né? Então, quero agradecer a presença de todos. Eu me chamo Luísa Riso. Atualmente, eu coordeno o Núcleo de Formação de Adultos do ITPOA, e hoje vou aqui mediar essa mesa. E aqui ao meu lado está a nossa diretora científica, Magali Wagner, que também vai nos acompanhar aqui. E então, o nosso encontro hoje vai ser com o tema a questão do pertencimento, né? Clínica, subjetivação e política, né? Então, poder refletir, pensar a nossa clínica, afinar nossa escuta, quem sabe trazendo como consequência menos desmentidas e menos silenciamentos. Hoje o nosso prazer vai ser ainda maior, porque nós estamos contando com a interlocução de duas psicanalistas que não se omitem frente às inquietações que o exercício da clínica nos confronta, rejeitando qualquer forma de dualismo ou de submetimento, apostando no trabalho com a singularidade. Eliana Reis e Jô Gondar, né, estamos muito felizes por nos proporcionar esta oportunidade de reflexão, de diálogo. Antes de apresentar as nossas convidadas, né, e dar a palavra a elas, eu queria que a nossa presidente, Aline Santos e Silva, viesse nos apresentar um pouquinho o IT aqui, a nossa casa, tá? Para os que não nos conhecem. Então, vou te dar a palavra um pouquinho, Aline. Oi, boa tarde. Então, eu sou a Aline, presidente do ITPOA. Queria agradecer a presença especial da Jo e da Eliana hoje, para enriquecer a nossa atividade científica, e de todos os colegas que estão participando com a gente. O ITPOA é uma instituição de formação em psicanálise, especializada aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Nós temos de trabalhar com a linha do desenvolvimento. Então, nós temos especialização na teoria pais e bebê, o núcleo de infância e adolescência, formação de infância e adolescência e formação de adultos, né? E, a partir do início do mês de outubro, as inscrições estão abertas, né, para os seminários de 2024. Bem? Então, é um prazer. Estamos essa tarde, né? Passo de volta aqui, Luísa, para apresentar nossas convidadas. Tá. Antes, um pouquinho, assim, de apresentar nossas convidadas, eu só queria dar uma historizada de como é que surgiu essa mesa, tá? Então, assim, o tema pertencimento foi o tema escolhido pelo ITPOA como fio condutor deste ano de 2023. Eu me lembrei muito do Manuel de Barros, que ele fala no esticador de horizontes. Eu acho que o nosso tema deste ano foi pertencimento como esticador de horizontes. Estamos esticando aqui mais ainda nessa tarde, muito contentes com isso. Daí, para escolher a Eliana e a Jo para serem nossas convidadas, foi um passo muito rápido, né? O título da mesa, então, recebeu como subtítulo palavras que estas autoras incluíram no título do seu primeiro livro, escrito há 4 anos, que eu tenho aqui comigo, que se chama Conference, Clínica, Subjetivação e Política, que já me disse a Eliana que está esgotado, infelizmente. Mas, então, o nosso título da mesa teve a contribuição desse subtítulo que elas têm nesse primeiro livro, que foi editado em 2017. Tá? Posteriormente, durante a pandemia, as duas autoras escreveram um outro livro também, que se chama Conference, o coletivo da clínica, racismo, fragmentações e trânsitos, né? Então, vocês já têm uma ideia com alguma afinidade que há entre as autoras, né? Que é o Ferenc. Só por esses títulos, vocês já podem ter uma ideia de muitas aproximações que as nossas convidadas têm com o tema do pertencimento. No prefácio do primeiro livro, elas escrevem, eu queria ler esse trechinho. Neste livro conjunto, o comum que nos liga é nossa condição vulnerável,
e não qualquer tipo de filiação ou garantia. A vulnerabilidade nos fez construir afinidades, a despeito de trajetórias analíticas diferenciadas. Então, os escritos, né, da Eliane e da Jo nos convidam muito a pensar. Espero que a nossa conversa hoje seja uma conversa infinita, que nos deixe até mais inquietas, que isso que é bom, né? E agora, então, eu vou apresentar as nossas convidadas. A Jo, que vai ser a nossa primeira palestrante, eu vou apresentá-la. É psicanalista, a Jo Gondara é psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro do Comitê Executivo da International Federation of Psychoanalytical Societies e da International Sandor Ferenczi Network. Coautora do livro Conference, Clínica, Subjetivação Política, e também do segundo volume, Conference, o coletivo na clínica, Racismo, Fragmentações e Trânsitos. Organizadora dos livros O que é o Social, Trilhas do Contemporâneo, Memória e Espaço. Também junto com Daniel Kupperman e Eugênio Dalmolin, de Ferenczi, Inquietações Clínico-Políticas. E ainda Ferenczi, Pensador da Catástrofe. Contigo a palavra, João. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer, então, o convite da Luísa, queria agradecer a presença de vocês e estar aqui junto com a minha parceira, Eliana Reis, para a gente ter uma conversa, né, sobre esse tema, que é um tema que aparentemente parece simples, mas vocês estão há um ano discutindo, quer dizer, vocês veem que é um tema bastante complexo. E é complexo também para nós, né, que nos debruçamos sobre ele. Eu queria entender, Denise, está um som esquisito, não está, não? Está, sim. Um pouquinho. Eu acho que na sua, Luísa, talvez tenha que desligar o microfone, porque está ressoando aí. Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Então, eu vou falar sobre 3 possibilidades de se pensar o pertencimento, né? 3 enfoques da questão do pertencimento, e vou falar um pouco da consequência clínica da terceira possibilidade de pensar, e que é alguma coisa que a Eliana também vai desenvolver na fala dela. Mas eu vou falar, então, dessas 3 concepções inicialmente. A primeira concepção de pertencimento, que é a mais, assim, parece a mais óbvia, né? Que é a ideia de pertencer a um determinado grupo com características definidas, por exemplo, um povo, uma raça, um sexo, um partido político, né? Quer dizer, o pertencimento aqui, ele cria uma ideia de identidade, e aí ele cria uma fronteira entre aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem. Então, ele define uma inclusão e uma exclusão. É uma forma de pertencimento que tem sido muito discutida atualmente, porque está ligado ao problema das lutas identitárias, né? Está ligado ao racismo, às questões de gênero. E é uma forma de pertencimento que traz questões para a clínica psicanalítica, porque a psicanálise sempre se pretendeu crítica em relação às identidades, né? Sempre criticou os movimentos de segregação e sempre procurou mostrar que as identidades seriam uma ilusão, seriam um engodo, mas eu acho que as coisas não são tão simples e, às vezes, se ilude quem quer denunciar as ilusões. Eu vou falar disso daqui a pouco. A segunda possibilidade, ou segundo sentido do pertencimento, é a ideia de pertencer a um grupo tão vasto que os limites não podem ser muito demarcados. Eu estou falando aqui do pertencimento a uma universalidade, ao invés de uma identidade. Então, é a ideia de pertencer à humanidade, ao mundo, à cultura humana, a ideia de ser um sujeito, de ter uma sexualidade. Quer dizer, é a forma de pertencimento que nós herdamos da psicanálise tradicional, é a forma de pertencimento com a qual nós fomos formados, né? A ideia de que o sujeito da psicanálise é um sujeito universal, o Édipo é universal,
A gente fala da Universidade do Falo, por exemplo. Então, aqui, aparentemente, não existem fronteiras que delimitam incluídos e excluídos, já que todos parecem estar incluídos. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é bem assim. O terceiro sentido do pertencimento é o pertencimento por afinidade, pela criação de linhas de conexão. Não é um pertencimento por identidade ou por semelhança. Não é estabelecido a priori, quer dizer, não está ligado às condições de origem ou às relações de filiação, à família, país, à raça, à classe social. É um pertencimento relacional e situado. Está ligado a uma perspectiva de encruzilhada, se a gente pensar em encruzilhada não como alguma coisa estática, mas como alguma coisa assim em movimento, quer dizer, implicando a relação, a possibilidade de conectar e de desconectar em relação às situações concretas, né? Isso já ganhou alguns nomes. Com o feminismo negro, isso recebeu o nome de interseccionalidade. Quando diversos movimentos se encontram, feministas, antirracistas, ecologistas, porque existe uma opressão que atravessa a todos eles. No Fanon, estou falando aqui do Frantz Fanon, isso ganha o nome de uma universalidade concreta, que é uma universalidade diferente daquela que eu falei anteriormente, que é mais abstrata. Essa universalidade concreta, ela inclui uma pluralidade de culturas e uma pluralidade de modos de vida. Então, talvez seja melhor, embora o Fanon falasse de uma universalidade concreta, a gente chamar isso de uma pluriversalidade, porque propõe a construção de um comum, mas um comum que se expressa de muitas maneiras. Então, a proposta desse terceiro sentido é uma ampliação do campo do nós. A Mônica Cotter, que é gaúcha, né, deu uma palestra no Grupo Ferenza há pouco tempo, e ela falou que o nós é um pronome político, seria essa a ideia. Bom, cada um desses modos de pertencimento cria uma forma de pensar e de praticar a clínica. Eu vou falar desses dois primeiros sentidos de pertencimento, que é o da identidade e da universalidade, e vou falar um pouco do terceiro, das afinidades, das encruzilhadas, porque é a Eliana que vai falar mais desse terceiro sentido. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar esses dois sentidos de pertencimento, da identidade e da universalidade, a partir de um livro da Elisabeth Rodinesco, que trouxe muita discussão quando ele foi lançado, quando ele foi publicado no Brasil no ano passado, que é um livro que se chama O Eu Soberano, Ensaio sobre as Derivas Identitárias. Eu vou lembrar, só para refrescar a memória de vocês, ou para quem não leu o livro, né? Eu vou lembrar as principais teses da Rodinesco nesse livro, e que são as principais críticas que ela faz às derivas identitárias, que estariam defendendo, segundo ela, um eu soberano. Bom, então a Rodinesco diz que houve uma modificação nos movimentos sociais que até então buscavam emancipação e progresso, e agora eles foram substituídos pelas afirmações identitárias, que acreditam que o sujeito tem raça, tem religião e tem gênero. Então, apoiada na psicanálise, ela critica esses valores e esses conceitos em nome de conceitos e valores que ela diz serem universais. Então, ela diz, as derivas identitárias são um passo atrás, são próprias de sujeitos que têm uma vergonha de si próprios, porque esses ativistas ficam só buscando reconhecimento e se colocam sempre na posição de vítima. E, em seguida, ela diz que o racismo é um fenômeno universal e tem, na verdade, mão dupla, porque existe um racismo contra negros e existe um racismo contra brancos. Bom, a Rodinesco está criticando as lutas identitárias em nome de valores que ela considera universais, que são os valores com os quais ela diz, bom, que a psicanálise trabalha. O sujeito da psicanálise seria um sujeito universal. E isso permite que ela diga que o racismo também é um fenômeno universal e tem mão dupla, porque o inconsciente, na verdade, ele estaria sempre segregando, né? Quer dizer, o próprio recalque seria uma operação de segregação.
Nesse caso, o racismo seria inevitável, e não teria muito que a gente fazer como psicanalistas, senão ficar escutando o sofrimento das pessoas que, enfim, que experimentam o racismo, né? O sofrimento que decorre dessas experiências. A questão é que essa concepção de sujeito universal e de racismo universal, ela tem uma história. Ela é uma concepção moderna, ela surge no século XVI e ela faz parte do projeto da modernidade. Foi na modernidade que se estruturou a noção moderna de sujeito, que se estruturou a concepção de Estado, a concepção de cidadania, o racionalismo, as revoluções científicas, a criação das ciências exatas, das ciências humanas. Isso é importante porque a psicanálise também vai surgir a partir daí, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a psicanálise é fruto da modernidade, que Freud é um pensador moderno. Existem, inclusive, teses que dizem que o Freud é um pensador iluminista, ainda que ele fosse um iluminista sombrio. Bom, acontece que essa retórica que celebra a modernidade como um período de muitas conquistas, que de fato foi um período de muitas conquistas, ela tem um lado escondido, que é o colonialismo. O apogeu do iluminismo, por exemplo, da filosofia iluminista, que forneceu características muito importantes para se pensar sujeito, Estado, liberdade, o apogeu do iluminismo foi no século XVIII. E esse período foi também o apogeu da escravatura, e isso não foi uma coincidência. Então, a gente pode dizer que a retórica da modernidade esconde a colonialidade. Essa é uma tese de um grupo de intelectuais latino-americanos chamado Modernidade e Colonialidade. A modernidade se apoiou sobre a colonialidade para realizar todas essas conquistas. Então, o colonialismo, para além de uma forma de exploração e dominação, pelas quais ele se tornou conhecido, né, ele também foi uma forma de dominação epistemológica. E aí é que isso começa a interessar a gente, né, porque ele foi a base sobre a qual se estruturou a concepção moderna de sujeito e a concepção de identidade racial e de identidade social. Ainda que essa identidade ela sempre fosse atribuída a outros, né? Isso diz o Eduardo Vieira de Castro. Identidade é uma coisa que a gente sempre diz que os outros têm. Eu vou explicar essa questão do apoio sobre o colonialismo, para isso eu vou usar o Tony Negri. O Tony Negri vai dizer que o mundo colonial é um mundo dividido em dois. É um mundo que opõe a metrópole, a colônia, e o negro ao branco. Então, para se afirmar como superior, como civilizado, o branco cria o negro, e ele dá a esse negro características opostas às suas. E foi isso que aconteceu no mundo colonial, diz o Negri. O europeu, para se ver como civilizado, racional, diligente, moralista, iluminista, ele precisou, para se afirmar assim, do contraponto da preguiça, da barbárie, da luxúria, da irracionalidade que eram atribuídas ao colonizado, principalmente ao negro escravizado. Então, foi o branco que inventou o negro, assim como foi o Ocidente que inventou o Oriente, como diz o Eduardo Said, né? O branco também inventou a noção de raça e a noção de identidade racial. Mas essa identidade racial, ela foi atribuída ao negro. O europeu branco, ele se via como universal, como modelo do humano. Ele não tinha uma identidade. O negro, por sua vez, não era visto como humano, não era visto como cidadão, como um ser racional. Então, ele estaria fora da universalidade. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a identidade, se a identidade das lutas identitárias implica uma exclusão, a universalidade também implica uma exclusão. Só que essa exclusão, ela fica escamoteada. Quer dizer, existe também uma identidade no discurso que se pretende universal.
Bom, a psicanálise, a gente sabe que sempre foi crítica da ideia de identidade, da noção de identidade, que a gente não coincide com a gente mesmo, mas, ainda que eu seja ateia, eu queria lembrar aqui uma passagem do Evangelho, quando ele diz assim, tira primeiro a trava do teu olho para ver com clareza o cisco no olho do teu irmão. Quer dizer, antes de acusar qualquer um de regressão identitária, é preciso se questionar uma identidade maior, é preciso se questionar aquilo que a gente pode chamar de identitarismo universalista branco. Então, esses dois modos de pensamento que se pretendem opostos um ao outro, da identidade e da universalidade, eles não são tão diferentes assim. Existe uma questão identitária em ambos, ainda que seja de uma forma diferente. Quer dizer, a universalidade também implica um contorno identitário e uma operação de exclusão. Existe um identitarismo branco, e a gente pode acrescentar masculino, que foi naturalizado e se transformou em neutralidade universal. Isso não é visto nem questionado. Olha só, eu não estou dizendo que a naturalização das identidades tem que ser o horizonte que a gente tem que colocar para nós, na política e na psicanálise. Quer dizer, a gente pode esticar esse horizonte, como diz o Manuel de Barros, né? Mas, para esticar esse horizonte, a gente tem que questionar, na verdade, essa identidade onde ela aparece mais forte, que é o identitarismo branco, e que passa como se fosse natural. Então, a gente não pode falar de universalidade concreta ou de pluriversalidade, como pretende o Fanon, antes que isso seja questionado. Então, a Roudinesco, ela quer, nesse livro, botar em xeque o eu soberano das identidades, mas talvez o eu soberano seja o dela, né? O nosso, no caso. Então, essa lógica da modernidade ou da colonialidade é uma lógica das oposições, é uma lógica do número 2, um mundo dividido em duas partes. Esse modo de pensar pelo 2, ele começou na modernidade. Isso quem conta é o Bruno Latour, num livro chamado Jamais Fomos Modernos. Ele diz, todo pensamento moderno se estruturou por uma lógica de oposições que dividia tudo sempre em duas partes que se opunham uma à outra. Então, corpo, mente, negro, branco, masculino, feminino, ciência, não ciência. E a questão é que essa oposição, essa divisão binária, traz sempre escondida uma hierarquia, porque existe sempre um polo que é considerado superior, né, um polo dominante, padrão, enquanto o outro polo é dominado ou se define em relação a esse primeiro. Mas, entre todas essas oposições binárias, diz o Latour, existe uma mais fundamental. A partir dela, todas as outras se erigiram. Essa oposição mais fundamental, diz o Bruno Latour, é a oposição entre natureza e cultura. E essa oposição foi necessária para o colonialismo e necessária para o surgimento da ciência moderna. Então, foi a partir dessa fronteira que se estabeleceu entre natureza e cultura, assim, onde o homem, né, ocupa o polo principal, capaz de dominar a natureza, é a partir dessa fronteira que todas as outras foram estabelecidas. A gente sabe que todas essas oposições, todos esses dualismos têm sido postos em xeque na atualidade pelos movimentos feministas, pelos movimentos antirracistas, pelos estudos culturais. E a separação entre natureza e cultura também está sendo colocada em xeque. E está sendo colocada em xeque a partir das consequências que isso teve para nós, né, que vivemos nesses tempos de antropoceno, né, onde se reconhece que a ação humana, ela degradou, ela participou e degradou o ambiente geológico e climático.
Então, nós mantivemos por muitos séculos a ilusão do nosso domínio sobre a natureza, achando que a natureza era uma espécie assim de mãe winnicottiana, né? Aquela que é capaz de receber toda a agressividade dos filhos, se mantendo indestrutível. Mas não é o que está acontecendo. E quando a gente destrói a natureza, a gente destrói também a nós próprios, a gente destrói o ambiente que a gente pode viver. Nós destruímos a nós mesmos porque nós somos partes da natureza e não opostos a ela. Então, a gente está sendo obrigado a relativizar os privilégios que a gente imaginava que teria sobre a natureza, ainda que esses privilégios eles aparecessem meio disfarçados, assim, em lamentos pela condição humana, assim. O homem é um ser exilado da natureza. A gente vê isso em algumas vertentes da psicanálise, né? Então, essa separação entre natureza e cultura, ela está presente em muitas vertentes da psicanálise, inclusive em parte do Freud, né? E, principalmente na psicanálise francesa ela está presente, porque aí houve uma influência grande do estruturalismo. Os analistas que privilegiam as relações, que são chamados pensadores das relações do objeto, aí a gente põe Ferenczi, põe Winnicott, põe Searle, põe Ogden, eles sempre enfatizaram a importância do ambiente na constituição subjetiva, tanto para a produção do sofrimento quanto para o tratamento desse sofrimento. A questão é que a concepção de ambiente agora ela tem que ser estendida, né? Ela se tornou mais complexa e ela está requerendo de nós a admissão de uma interdependência entre humanos e não humanos, entre pessoas, entre coisas, chuvas, oceanos, atmosferas e mesmo o ar que a gente respira. Se o que a gente tenta, numa análise, é tornar a vida de alguém mais vivível, eu acho que essa seria uma boa definição, uma vida mais vivível, ela não pode ser só a questão de um indivíduo. É preciso que ela inclua um reconhecimento de uma interdependência e de uma interdependência de mundo. E uma interdependência que engaja humanos, não humanos, atmosfera, as condições da Terra e mesmo o direito universal à respiração, como diz a Steven Bem. Bom, eu não vou falar de um outro binarismo que está implicado nesse privilégio número 2, que é o binarismo masculino e feminino, porque não vai dar tempo. Eu vou passar rapidamente para algumas considerações clínicas que advêm do fato da gente não dividir mais o mundo em duas partes. Uma psicanálise que não está mais centrada no número 2, nessa divisão dos mundos, seria, ao meu ver, né, uma psicanálise aberta para a multiplicidade. Em termos clínicos mais concretos, essa multiplicidade ela vai implicar mudanças na sensibilidade do analista. Se a gente não divide mais natureza e cultura, se a gente não divide mais masculino e feminino, isso convoca uma nova sensibilidade clínica. Se a gente não trabalha mais com essa hierarquia que está embutida no número 2, essa relação entre analista e paciente ela vai se tornar mais horizontal. O analista não vai mais se colocar tanto, ou não vai mais ser tão colocado no lugar de sujeito-saber. A relação perde uma boa parte da sua verticalidade, né? Embora não perca a sua assimetria. Quer dizer, uma relação mais horizontal não significa uma relação mais simétrica, porque, na verdade, tudo está assim, tudo está confluindo para o cuidado de um sujeito, que é o paciente. Eu acho que a Eliana vai falar mais dessa questão, quando falar da mutualidade. Bom, quais são os elementos dessa nova sensibilidade clínica? A gente pode dizer que ela é mais flexível, mais desarmada, mais porosa, ou seja, ela é mais afeita à mistura. Nós estamos
aos poucos, ganhando, ou sendo obrigados a uma maior plasticidade, ao invés de uma certa prepotência que a gente tinha no final do século XX. Quer dizer, quem trabalhava naquela época deve lembrar, né, como nós nos arrogávamos uma importância que a gente está tendo que relativizar hoje, né? Os analistas atuais, eles são menos prepotentes, são mais sensíveis ao sofrimento das pessoas. Existe uma atenção maior ao sofrimento, se valoriza mais o aspecto terapêutico da psicanálise e também a inserção da psicanálise na realidade social. A dona Haraway, ela escreveu um livro chamado Ficar com o Problema, ela fala muito da importância do fazer com, do pensar com, do devir com. Isso implica o reconhecimento da interdependência, que eu mencionei antes, né? E na clínica, isso ressoa com o sentir com, que foi tão valorizado pelo Ferenczi e pelos analistas relacionais, como Winnicott e como Ogden. Isso implica também uma maior elasticidade na técnica, como propôs o Ferenczi há mais de 100 anos, né? Uma clínica com maior plasticidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, conforme as necessidades do analisando, mesmo que a gente tenha que desobedecer uma parte daquilo que nos foi ensinado. Plasticidade também implica uma abertura para as modificações no set, né, para a entrada dos computadores, dos celulares, para a dispensa do divã, e até para o desafio de um trabalho em equipe nos serviços públicos de atendimento, onde os analistas têm que ter muito jogo de cintura para se adaptar às circunstâncias da situação. Mais uns 4, 5 minutinhos, tá? Estou terminando, está ótimo. Então, eles têm que estar mais dispostos a substituir o ouro puro, né, falava o Freud, pelo cobre de uma psicanálise adaptada às circunstâncias. Uma outra mudança de sensibilidade também se requer quando não se trabalha mais com o número 2, que é a possibilidade de acolher um indeterminado. Muitas vezes se diz, numa psicanálise mais tradicional, que o paciente tem que ser lançado no não sentido para que ele possa criar um sentido para si, um sentido novo, né? Eu estou falando aqui de outra coisa. Eu estou falando do analista ser lançado no não sentido e ser capaz de suportar esse não sentido. Quer dizer, isso implica não perguntar, mesmo que de forma alusiva, o que o paciente quer. Assim, não se tornar um caçador de lapsos, um caçador de desejos inconscientes. Isso não quer dizer ficar passivo nas sessões. É muito importante que o analista possa estar afetivamente presente, sentindo com o paciente, como o Ferenczi propôs. Mas é importante respeitar o direito do paciente à não narração, à não comunicação, à narração fragmentária, à narração assistemática, não colocar o paciente na parede, não fazer ele se sentir apanhado, né? Não marcar ou não cobrar a definição da sua posição sexual, não pegar o paciente no flagrante delito do seu desejo, né? Como se pretendia uma certa vertente da psicanálise. Bom, eu acredito que a psicanálise só pode manter o seu lugar no mundo, como disse o Paul Preciado, se ela puder ser questionada, se ela puder ser renovada. Uma teoria, um dispositivo, eles não podem permanecer se eles não forem reatualizados de uma maneira original. Eu acho que está na hora da gente ultrapassar essas dualidades, ampliar o campo do nós e esticar esse horizonte. Então, obrigada. Obrigada, João. A tua fala, eu acho que nos alarga tanto, nos faz pensar em tantas coisas. Eu fiquei pensando nesse termo da mistura, né? Da interdependência, desse espaço do entre, como a gente tem que desenvolver, como a tendência de usar em lógicas fechadas, né? Esses purismos que tentam, de alguma forma,
nos fechar, como é bom, assim, ouvir uma fala, ao mesmo tempo nos inquieta, né? Ver que tem uma dimensão tão grande nesse nessa interdependência que a gente tem que olhar, nessa horizontalidade, né? Como isso nos implica mais, né? Mas, ao mesmo tempo, como nos alivia poder ficar nesse lugar em que não tem que taxar, fechar, né? Nesse lugar não binário. Muito obrigada, acho que vai ter muita coisa que vem por aí. Vamos passar, então, para a Eliana, que eu vou apresentar. Eliana Schuller-Reis é psicanalista, doutora em Saúde da Mulher e da Criança, pelo Instituto Fernandes Figueira Fiocruz, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, autora e coautora dos livros da Análise na Infância, A Infância na Análise, dos Corpos de Afetos, Transferência e Clínica Psicanalítica, e Conferência Clínica Subjetivação Política, e esse último, Conferência, o Coletivo na Clínica, Racismo, Fragmentações e Trânsitos. Com a palavra, Eliana. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo convite e agradecer a vocês por estarem aqui, né, nesse final de tarde de sexta-feira, e agradecer a Jo pela fala, porque eu vou entrar surfando na onda da Jo. Quer dizer, ela falou um monte de coisas, todas essas coisas que ela trouxe seriam coisas que eu estaria, que eu estou trabalhando, né, mas que eu escolhi ir por um outro caminho, e então eu estou meio que indo adiante, né, nisso que a Jo trouxe. Porque quando eu recebi o convite para fazer nessa apresentação aqui, fiquei pensando no título, o que ele poderia significar, e aí eu fiquei deixando o pensamento meio à deriva, né, para ver o que viria para compartilhar com vocês o que eu fui encontrando. E aconteceu uma coisa curiosa, porque, dando retorno novamente, alguém estaria com... A Jo está com... Não. Não. Você está... Você tem que desligar isso. Né? Então, eu estava falando que aconteceu uma coisa curiosa, porque eu fui lendo muitas coisas, né, muito diversas, e passeando por autores, assim, trabalhando essas questões, né, principalmente essas questões relacionadas à noção de antropoceno, né, e da presença humana, como que ela, de alguma forma, desestabilizou o próprio planeta, né? Então ela entra como um período geológico, né, uma era geológica, diferente, né, das outras eras que foram longas, milhões de anos, né, então o antropoceno vem sendo pensado como alguma coisa de 400, 500 anos, né, para cá, e que haveria uma aceleração nessas mudanças, e que essa aceleração teria a ver com a ação humana, né? Mas esses autores que eu estive lendo, eles não vão aparecer aqui na minha fala diretamente, porque foram coisas, né, que foram me lançando para várias direções. Então, eles estão presentes na medida em que eu fui impregnada, né, por essas questões e me tornei familiar com eles, que é uma ideia, né, que vem sendo trabalhada por tanto antropólogos quanto biólogos, né, ecólogos, que é essa questão de você se tornar família, né, fazer parentesco com outros que não os seus parentes, né, fazer parentesco interespécies, fazer parentesco com esse outro que você não conhece, que não é próximo. Então, tecer linhas de alianças e de vínculos que
independente da nossa vontade, essas linhas são traçadas, né? A gente convive com muitos seres, muito mais do que nós imaginamos, intimamente, sem nos dar conta, né? Então, esse trabalho desses autores vem muito nessa direção, assim, vamos saber com quem que a gente interage, né? Com o que a gente interage, que são muitos seres. Mas, enfim, esses textos que eu fui lendo, eles estão presentes assim, na minha motivação do que eu vou trazer, mas não vou falar, né? Não vou citar, a não ser alguns autores, mas eu até gostaria, eu falei com a Luísa, que eu gostaria de deixar com vocês uma bibliografia, né, de algumas dessas coisas que eu tive lendo, porque eu acho que são coisas muito importantes, foram muito importantes para mim, porque a gente desconhece muito, né, o que está se passando no mundo, em termos, né, das transformações pelas quais o mundo vai passando. A gente percebe os efeitos, né? Chuvas secas, tufões e etc. Bom, aí o Tim Ingold, que é um antropólogo, que foi um desses autores que eu li, né? Ele diz uma coisa assim, eu vou citar um trecho do... Como habitantes do mundo, as criaturas de todos os tipos, humanas e não humanas, são andarilhos. E esse andarilhar é um movimento de autorrenovação, o devir, em vez de ser simplesmente o transporte de seres já constituídos de uma localização a outra. Fazendo os seus caminhos pelo emaranhado do mundo, os andarilhos crescem entrando no seu tecido e, pelos seus movimentos, contribuem para a sua tecelagem, que está sempre evoluindo, né? Ou seja, esses movimentos, quaisquer que a gente faz, né, eles não são simplesmente um deslocamento, eles são movimentos que, de forma, quer dizer, inevitável que hajam essas inter-relações, né? Então, nós estamos aqui conversando, né, e, ao mesmo tempo, há alguma coisa minha que vai ficar com vocês, uma coisa de vocês que fica comigo, e isso vai produzindo mudanças, às vezes imperceptíveis, né? Nas nossas naturezas, né? Nos nossos modos de ser. Então, andarilhando, né? Como diz em Gold, me lembrei da definição que o Gilles Deleuze faz sobre ser de esquerda ou sobre a esquerda no seu abecedário, e que tem a ver com as diferentes percepções de pertencimento. Eu vou citar um trecho do abecedário. O abecedário foi um programa de televisão de entrevistas que ele fez e que depois foi transcrito num texto, né? Então, falando sobre ser de esquerda, é uma questão de percepção. É a seguinte: o que é não ser de esquerda? Não ser de esquerda é como um endereço postal. Parte-se primeiro de si próprio, depois vem a rua em que se está, depois a cidade, o país, os outros países, e assim cada vez mais longe. Começa-se por si mesmo, e na medida em que se é privilegiado e que se vive em um país rico, costuma-se pensar em como fazer com que essa situação perdure. Sabe-se que há perigos, que isso não vai durar e que é muita loucura. E ele continua. Ser de esquerda também é como um endereço postal. É partir do horizonte, começar pela ponta e perceber que o que acontece no terceiro mundo, na África, na América Latina, no Vietnã e na Palestina, por exemplo, o afeta de forma mais contundente e urgente do que os problemas do seu bairro. É, de fato, uma questão de percepção. Não tem nada a ver com a boa alma. Para mim, ser de esquerda é isso. Então, se pensarmos em termos de pertencimento, né, o Deleuze propõe uma ligação com o que não me pertence diretamente, como propriedade.
ele fala de uma proximidade ética, né? Fala de uma percepção de pertencimento ao mundo e não aquilo que nos é mais próximo. O horizonte precisa fazer parte de nosso estar no mundo, criar parentesco com o estranho. Então, comecei a ver como falar de pertencimento sem ser na perspectiva de um centramento individual. Eu pertenço a tal classe, a tal grupo, a tal religião ou tal raça. Tudo funcionando em torno do indivíduo e daquilo que o protege do outro. Esse foi o modo de pertencimento construído no mundo eurocentrado há pelo menos 5 séculos, que estabeleceu divisões binárias para explicar o real. Cultura, natureza, mente, corpo, branco, negro, civilizados selvagens, e podemos pensar mesmo na divisão dos gêneros, homem e mulher. E a cada segmento desses, vai se estabelecendo um pertencimento, pensando sobre mim, né? Se eu sou humana, racional, branca, civilizada e mulher. Isso já me coloca no segundo termo da relação, né? Não no termo dominante. E nós aqui no Brasil, que não somos, né, europeus, que somos, como o Deleuze diz, do terceiro mundo, também seguimos esse modelo construído nesses séculos de colonização dos mundos periféricos, sustentando as separações e divisões que funcionam, criando estratificações, superioridades e preconceitos. Bom, continuando no meu modo andarilho, lembrei da conversa do Romain Rolland com o Freud sobre o sentimento oceânico no início do livro Mal-Estar na Civilização. O Freud relata o que lhe disse o amigo Romain Rolland. Então, eu vou citar o trecho do Freud. É um sentimento particular que nunca o abandona e que lhe foi confirmado por muitos outros e acredita-se autorizado a supor que é compartilhado por milhões de seres humanos. Um sentimento que eu preferiria chamar a sensação de eternidade. Uma sensação como de algo sem limites, sem barreiras, por assim dizer, oceânico. Esse sentimento, continuou ele, é um fato puramente subjetivo, não um artigo de fé. Nenhuma promessa de sobrevivência pessoal emana dele, mas é a fonte da energia religiosa que as várias igrejas e sistemas da religião captam, orientam por certos canais e, sem dúvida, também exaurem. Essa discussão do Freud e do Romain Rolland foi a propósito do livro do Freud, O Futuro de uma Ilusão, né, em que ele discute o papel da religião. E o Romain Rolland traz essa questão, que é uma experiência dele, né, baseada também na experiência do Ramakrishna, né, que foi um pensador indiano, pensador e experimentador, na verdade. Então, o Freud, afirmando que não experimenta, que o Freud, em seguida, diz, eu não experimento esse sentimento, né? E ele diz que considera incômodo elaborar sentimentos à luz da ciência. E aí argumenta que o sentimento oceânico, se ele existe, é o sentimento primitivo do ego, preservado desde a infância. O sentimento primitivo do ego precede a criação do ego e existe até a mãe parar de amamentar. A criança não tem um conceito de eu, ou antes, considera que a mama é parte de si mesma. Então, segundo Freud, aqueles que experimentam um sentimento oceânico na idade adulta estão experimentando um sentimento originário do ego, desse ego primitivo preservado. Seria uma espécie de regressão, uma ilusão do eu? A concepção do Romain Rolland não se aplica a um sentimento individual, uma memória de um ego primário, mas a experiência de um pertencimento imanente em que não há ego, e sim uma dimensão não individual, sem limites, sem barreiras e sem promessas, pois essas, né, se houvessem, remeteriam à presença transcendente que garantiria ao indivíduo a sua permanência.
Aí eu vou chamar o Ferenczi para essa conversa. Hoje, no Diário Clínico, ele fala uma coisa sobre o bebê na entrada do dia 7 de abril de 1932. Ele diz que a ideia da consistência, ainda meio dissolvida, da personalidade infantil, leva, então, a imaginação a supor que o contato infantil com o universo é assim. Portanto, que a sua sensibilidade é muito maior do que a dos adultos, que a cristalização tornou rígida. Por isso, não nos surpreenderia se fosse demonstrado um dia que, nesse estado precoce, toda pessoa entra em ressonância com o mundo circundante, e não apenas no nível de certos pontos que permaneceram acessíveis, a saber, os órgãos dos sentidos. Então, a gente nota que há uma diferença entre as ideias de Freud e Ferenczi. Para o Freud, né? Então, é um ego primitivo, ainda indissociável do seio materno, e para o Ferenczi, esse estado de dissolução que permite uma sensibilidade que entra em ressonância com o mundo, ela se dá através de uma superfície corporal indistinta, e é uma experiência inaugural humana, né? Eu acho que esses dois exemplos podem trazer uma ideia de como o pertencimento pode ser concebido de formas diferentes, dependendo do modo de percepção. E isso, né, a Jo mostrou bem claramente, inclusive nessa divisão que ela fez, né, de 3 modos de pertencimento. Sendo que esse do pertencimento a algo exterior a mim, né, ele é característico da modernidade europeia, né, da modernidade ocidental, porque os povos não ocidentais, os povos originários, seja na América, na África, aborígenes australianos, entre tantos outros, experimentam o pertencimento nessa dimensão de laços com o mundo humano e não humano, né? Nessa inter-relação íntima com os outros seres, sejam eles seres animados ou seres não animados, como as plantas, as árvores, né, a terra, enfim. Eu acabei de ler um livro maravilhoso, chamado O Espírito da Floresta, do Bruce Albert e o Davi Kopenaua, que são alguns artigos, não é um livro como o outro, né, Queda do Céu, que é uma autobiografia do Kopenaua, esses são artigos, e um dos artigos se chama A Floresta Poliglota, e que o Bruce Albert vai mostrando como que os Yanomami, de fato, quando eles dizem que eles são a floresta, né, que a floresta, eles não são indissociados da floresta, como é que isso se dá na prática? Porque, como a floresta é algo muito entrelaçado, a visibilidade é muito pequena, para eles poderem se orientar e saber o que está acontecendo, saber o que fazer, eles se orientam pela audição, né, por um diálogo, na verdade, que eles estabelecem com todos os outros seres. Eles conhecem todos os cantos, né, todos os sons que os animais emitem, e cada um desses tem um significado, indica alguma coisa, né, e com isso eles se orientam e eles vivem na floresta, imersos nessa floresta poliglota. Esse texto é muito, muito lindo, muito incrível. É muito sensório, então você vai meio que entrando naquela vivência. O Tim Ingold, de novo, no seu livro Estar Vivo, Ensaios sobre Movimento, Conhecimento e Descrição, sinaliza que existem devires humanos, devires animais, devires vegetais, e assim sucessivamente. Conforme se movem juntos através do tempo,
e encontram-se uns aos outros, esses caminhos se entrelaçam para formar uma imensa e contínua tapeçaria em evolução. E agora eu quero pensar um pouco essas considerações de pertencimento, como elas aparecem na nossa prática clínica, né? A partir do Ferenczi, né, eu vou trazer algumas experimentações do Ferenczi, que ele né, inicia várias experiências técnicas na medida em que ele tem um interesse nos processos terapêuticos, né? E esses processos terapêuticos ele vai expandindo o alcance, o modo de trabalhar com cada experimentação dessas que ele faz, seja a técnica ativa, a técnica do relaxamento, né? E chegando, então, no que ele vai chamar de elasticidade da técnica e na mutualidade. Isso acontece muito na medida em que ele traz, por conta de toda a sua experiência com os pacientes, e com os pacientes militares, né? Quando ele trabalha como médico militar durante a guerra, e ele convive com pacientes traumatizados, ele retoma essa ideia do trauma, e pensando, o trauma significa uma ruptura, né? Uma ruptura de vínculos afetivos, de vínculos de sentido, de alguma coisa que daria à vida uma qualidade de algo que vale a pena ser vivido. Então, o impacto traumático rompe, né, com esses laços. Então, ele, considerando os seus pacientes, propôs a elasticidade da técnica, a noção de sentir com ou tato, que é uma tradução da palavra Einfühlung, que foi uma palavra nova, que foi inventada no século XIX por filósofos alemães, críticos de arte, filósofos que trabalhavam com estética, para expressar uma forma de apreciação da obra de arte sentindo por dentro, né? Então, essa palavra é uma palavra recente, o Einfühlung, porque havia uma necessidade de pensar, de perceber como que nós apreciamos a obra de arte, como que ela nos afeta e como nós nos misturamos com ela, né? E o Ferenczi explorou dimensões do vínculo transferencial que não assim, até hoje são questões que trazem discussões, né, que tem, por exemplo, a noção de comunicação inconsciente e a própria noção de mutualidade que ele exerceu, né, clinicamente. Com 2 pacientes, ele pratica uma análise mútua durante um período e depois ele percebe, ele vai fazendo uma crítica dessa análise mútua como tal, né? Mas a questão da mutualidade que essa experimentação dele levantou, essa questão não desaparece, né? E ela vai ser retomada por analistas americanos nos anos 90, analistas que são da chamada perspectiva relacional, né? Que eles vão retomar a partir do diário clínico do Ferenczi e começar a trabalhar com essa ideia da mutualidade, que seria um modo de desmontar, né, de desfazer essa hierarquia e essa rigidez que estava muito presente, né, na época quando o Ferenczi estava vivo, e que ele vai chamar de hipocrisia profissional, uma proposta de experimentar uma outra coisa, de uma horizontalidade e uma possibilidade do próprio analista se curar. E aí eu vou também citar um trechinho aqui do diário, agora algo de metafísico. Muitos pacientes têm a sensação de que, uma vez atingida essa espécie de paz mútua,
a libido liberta de todos os conflitos terá, sem outro esforço intelectual ou de explicação, um efeito curativo. Eles me pedem para não pensar demais, mas estar simplesmente presente, para que eu não fale, que não faça qualquer esforço. Eu poderia até dormir. Os dois inconscientes ajudar-se-iam mutuamente dessa maneira, e até mesmo o healer, né, o curador, recebe algo de apaziguador daquele que ele cura e vice-versa. E aí, inspirada nessas ideias, eu queria trazer uma experiência clínica pessoal, não é um caso clínico, mas o que eu vivi durante a pandemia, né, quando passamos a fazer os atendimentos online, eu na minha casa, os pacientes, né, nas suas casas, às vezes na rua, às vezes no carro, né, dependendo das condições de privacidade de cada um. Quando eu decidi não voltar ao consultório, eu falei com cada um dos meus pacientes, explicando a minha decisão. Naquele momento não estava nada claro sobre Covid, a gente não sabia, era tipo assim, um mês, daqui a 2 meses, alguma coisa assim, né? E perguntando a cada um se aceitava continuar os atendimentos online. Uns poucos não quiseram, a maioria aceitou e começamos, então, uma aventura. Porque, para mim, o principal aspecto desse período não foi o atendimento pela tela, e sim o fato de estarmos compartilhando uma mesma experiência de vida. Ambos sentimos medo, angústia, ignorância, expectativa, dor pelas perdas, cansaço, entre tantos afetos. Né? E era mútuo, não tinha como eu estar ali sem que isso ficasse evidente que nós estávamos vivendo a mesma coisa. Né? Então, eu resolvi trabalhar com isso, né? Trabalhar com essa participação, com esse estado de semelhança, né, que nós estávamos vivendo. Porque até isso, eu estou na minha casa, o paciente está na sua casa. Esses espaços privados passaram a ser compartilhados. Né? E, às vezes, acontecia assim, de algum aspecto da casa ser mostrado, né, como ilustração. Eu me lembro de uma vez um paciente meu, que tinha uns 60 anos, mais ou menos, ele falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. Aí virou a câmera, né, e mostrou a cama dele. E ele falou, sabe de uma coisa? Desde que eu saí de casa, quando eu tinha 18 anos, que eu fui morar sozinho, eu nunca arrumei minha cama. Nunca. Em época alguma. E agora, olha lá, e estava a cama dele arrumada. E ele me falando, eu estou arrumando, eu não sei por quê, mas me deu vontade de arrumar. E eu queria te mostrar. Né? Então, coisas desse tipo eram compartilhadas. E o interessante, né, que isso foi várias discussões sobre essa questão da tela, da limitação da tela. Eu percebi assim, que tinha uma nova sensorialidade, né, que precisava ser explorada por conta dessa limitação da tela. Né? Como trabalhar as percepções dentro desse limite, expandir essa possibilidade sensória. Né? E aí eu estou trabalhando em cima da ideia de percepção mesmo, quer dizer, o que eu, como analista, percebo, o que o meu paciente percebe. Né? Que foi, se pensar em termos teóricos, Nelson Coelho Júnior tem um artigo sobre percepção, sobre o uso da percepção na psicanálise contemporânea, em que ele faz uma discussão sobre essa noção da percepção como algo intermediário, né? Não naquele sentido percepção-consciência, como a gente aprende no Freud, né? E a percepção fica alguma coisa fora do campo psicanalítico, e ele traz, então, essa ideia da percepção como
uma percepção inconsciente, né? Aquilo que se percebe nesse campo, nessa atmosfera que vai se criando transferencialmente. Então, nessa experiência, né, do atendimento, foi uma coisa que que promoveu em mim, e eu acredito que promoveu nos meus pacientes também, né, esse estado de uma nova forma de estar junto, né, e algumas coisas até banais que a gente compartilhava, como as ignorâncias, as incertezas, né? Como é que faz isso? Se usa álcool gel para isso, para aquilo? Como que, enfim, as coisas que foram surgindo, principalmente bem no início, que a gente estava mergulhado, né, num campo de informações e de incertezas e de ignorâncias, né? Então, eram enxurradas de coisas que vinham, e essas coisas passaram a fazer parte da nossa, né, das nossas sessões. O que eu sabia, o que eu não sabia, o que as pessoas sabiam, o que não sabiam. E, em agosto de 2020, eu tive Covid, eu e minha família tivemos Covid, né? Começou comigo, eu comecei a me sentir meio mal. Quando eu tive a confirmação de que eu estava com Covid, eu já estava muito cansada, e eu entrei em contato com todos os meus pacientes, assim, diretamente, né, por telefone, dizendo que eu estava com Covid, que eu ia ficar, precisava repousar, e que então não ia atender durante um período. Só que o meu marido, que também teve Covid, ficou pior. Então, quando eu já estava melhor, ele estava mal. E eu não tinha condição de voltar a trabalhar, porque eu tinha que ficar cuidando dele. Ele não foi internado, mas a gente ficou cuidando dele, assim. E isso também foi comunicado às pessoas, né? Eu também falei com as pessoas que estava acontecendo, que eu não ia voltar ainda, que eu estava bem, mas que eu precisava ficar ainda um tempo fora do trabalho, porque eu precisava cuidar dele, né? Então, as pessoas partilharam comigo esses momentos, né? E o retorno, quer dizer, quando eu volto ao atendimento, o retorno que elas me deram foi de que elas se sentiram, primeiro, de alguma forma, compartilhando comigo uma coisa que eu estava vivendo. Se sentiram cuidadas na medida em que eu falava com elas, e quando elas escutavam a minha voz, elas tinham uma dimensão de que eu não estava mal, né? De que eu estava viva, tinha uma vivacidade, mas também de poder contribuir, né, com a sua espera, com a sua paciência, para que eu pudesse fazer o que eu precisava fazer, que era cuidar da minha família. E, inclusive, foi interessante, porque algumas pessoas quiseram pagar. Mais um minutinho só, tá? Eu estou terminando também. Né? Algumas pessoas me pagaram esses dias que eu não trabalhei e disseram que elas queriam pagar porque elas achavam que elas tinham sido cuidadas, né? E que elas achavam justo. Então, essa experiência, para mim, toda a experiência, né, do atendimento na pandemia, trouxe uma noção de pertencimento, né, que eu não pensei nesses termos, mas eu fui pensar por causa da nossa conversa aqui, me trouxe uma experiência de conexão com as pessoas, meus pacientes, mas não só, né? Porque, de uma certa forma, a gente ficou conectado com todas as pessoas que estavam doentes, as pessoas que morriam, as pessoas que continuavam trabalhando, né? E que a gente, assim, porque elas continuavam trabalhando, a gente podia ficar em casa. Então, criou para mim acho que foi um legado, né?
A experiência da pandemia me trouxe como legado assim, uma mudança na minha forma de trabalhar clinicamente, né? Porque não dá para sair disso e voltar para alguma coisa, né? Isso já se estabeleceu. Essa pertinência, essa cumplicidade, essa colaboração, ela agora está, né, permeando a minha clínica. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, como testemunho, né, de uma experiência clínica que eu acho que faz parte dessa ideia de como que esse pertencimento ele se dá nessa dimensão de um esboroamento, né, dessas margens, dessas fronteiras, e essa possibilidade, então, de estar num contato mais íntimo com o mundo, né? Com o mundo em todas as suas dimensões, humanas e não humanas. É isso. Obrigada. Obrigada, Eliana. Que coisa boa, né? Trazer o sensório aqui para nós. Eu acho que aí vamos ter ainda muita coisa para conversar. Eu acho que o pertencimento fica com uma conotação, né, de andarilhos em devir aqui, né? Eu acho que vai ser uma coisa assim muito rica. Eu vou deixar então agora, nós vamos ter um tempo para as perguntas. Eu vou solicitar que todos deixem as câmeras abertas, né, para a gente poder ter esse sensório também. E os microfones, então, só abre quando for fazer a pergunta. Podem perguntar pela mãozinha, que aqui a gente vai anotando, tá? Então, vamos deixar aberto, nós vamos ter uns 20 minutos, mais em torno disso, de debate, tá? Então, com vocês, já temos algumas perguntas? Então, aqui. Você não está achando? Eu vi algumas mãos levantadas. Pode falar, Carmen. Não está aparecendo para nós. Carmen? Priscila Magalhães levantou a mão. Como é que faz? Como é que faz? Faz aqui para nós, quem sabe, fica mais fácil aqui, dá uma mão aqui. E a Carmen? Quem é? Só a Priscila. Só a Priscila. Priscila, então, primeira pergunta da Priscila. Achei que tinha uma pessoa antes de mim, mas achei que não foi. Vamos lá. Então, primeiro agradecer muito o ar fresco que vem, né, da fala de vocês duas, porque certamente é de uma abertura de horizonte, de ambiente mesmo, de oxigenação muito grande. Faz muito bem, né? Faz bem nessas falas. E, bom, e o que eu tenho pensado aqui para a psicanálise foi... E nós não estamos conseguindo entender o que tu está dizendo. Que pena. Sempre é isso. Espera aí. Mais perto do microfone, se tu puder. Vê se melhora assim. Tá. Bom, primeiro eu agradeci o ar fresco que veio das falas, né? A oxigenação, a expansão. Pelo afeto, que eu acho que é a questão maior. E para a psicanálise, cada vez mais a gente se dá conta de que o pensamento considerado universal e principalmente alojado na metapsicologia empobreceu, né, a relação clínica, né, muitas vezes. Ou pelo menos empobreceu a questão do lugar, né, da importância, da presença, né, do encontro clínico nas trocas entre os analistas, nos escritos.
Acho que a gente tem visto que o tal do eu soberano, ele habita o inconsciente colonizado, né? Então, o que é esse inconsciente colonizado? Eu acho que está se aparecendo aqui muito nessa questão das polarizações, da importância que se dá ao pensamento universal, à racionalização e tal. Mas o que mais isso foi um pouco o que me veio à cabeça inicialmente, mas depois me conectei muito com a questão da experiência do Benjamin, experiência e pobreza, e eu fiquei pensando que é a questão dos soldados que voltavam da guerra e não conseguiam falar dos horrores que viam, e fiquei pensando que tem um outro tipo de experiência, que é experiência e riqueza, experiência e expansão, experiência em outros modos de ver, outros modos de sentir, outros modos de pensar. Priscila, só pedir para ser um pouquinho mais sucinta, se tu puderes, porque a gente está ouvindo muito mal. É que pena, é que pena. Vou pegar esse último ponto que me veio de que, diferente, né, do que o Benjamin, e que hoje a gente pode pensar, diferente do que o Benjamin. Está dando para escutar agora? Está ou não? Não? Bom, que pena. Vamos. Vou botar mais aqui. O Benjamin pensou experiência e pobreza. Eu acho que aqui a gente está podendo pensar experiência e enriquecimento de afetos, de percepções, e para chegar em outra forma de pensar, de sentir e de trocar, né, entre nós. Eu não vou sacrificar mais vocês com essa questão aqui do meu microfone. Depois a gente retoma. Então, ficou uma questão. Não, está problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar, então, Benami, Priscila, não sei se ficou uma questão aí para ti, ou foi só o teu comentário, né? Me deu a ideia, assim, que tu deixasse mais o comentário, não ficou uma questão, né? Então, nós vamos passar para o Benami. Acho que ele não está aí. Benami, tu quer fazer uma pergunta? Não, vamos ver. Então, vamos ver ali. Oi, deixa eu aproveitar que eu estou aqui para fazer uma pergunta. Está todo mundo me escutando bem? Sim. Bom, fiquei, né, encantada pelas falas, né, inundada por essa ampliação de horizontes. E talvez a minha pergunta seja um tanto quanto prosaica, mas faz parte desse momento que eu vivencio, nós vivenciamos aqui, né, capitaneando uma instituição de formação psicanalítica, né, onde nós temos colegas, então, que vêm fazer a formação conosco, que estão aqui, né, 5 seminários por semana e atendendo em nossa clínica, né. Como que a gente pode pensar o pertencimento dentro da transmissão em psicanálise, especialmente porque, né, se a gente pega a metapsicologia clássica, a gente está falando desse pensamento binário, né, desse Freud, homem na modernidade, bom, inconsciente, consciente, pulsão de vida, pulsão de morte, ativo, passivo, né? Como que a gente pode pensar a transmissão em psicanálise hoje, com todo esse referencial novo que vocês trouxeram, referencial diferenciado, né, do pertencimento, né, da construção da identidade psicanalítica. Acho que era isso, não vou me alongar. Obrigada. Vocês querem responder agora? Querem responder? Quem sabe vocês respondem essa questão e a gente vai registrando aqui novas perguntas? Posso começar, então? Pode. Olha, é uma boa questão, né? Pois é, em primeiro lugar, eu queria falar assim que eu ouvindo a Eliana falar, eu tive uma experiência eu acho que é um exemplo de afinidade. Você vê que a gente não tem uma identidade, né? A gente pensa, fala, coloca de formas diferentes, e, no entanto, existe essa afinidade, existe essa coisa assim que atravessa, e que, para mim,
é de uma riqueza, como a Priscila trouxe, né? É experiência e riqueza. Quer dizer, quando a gente traça essas afinidades, essa interdependência, no caso, eu acho que a gente se enriquece. É uma noção, é uma ideia diferente da acumulação de riqueza, né? Quer dizer, na verdade, é um atravessamento aí que a gente vai se enriquecendo. Pois é, como é que fica a questão da instituição psicanalítica em relação ao pertencimento? Eu acho que aí, quando Deleuze fala da experiência de esquerda, que ele diz assim, eu só consigo pensar a mim dentro de um horizonte mais vasto. Então, a instituição psicanalítica ser inserida dentro de um horizonte mais vasto, como vocês estão propondo, né? Quer dizer, esticar o horizonte, porque aí pode ter essa noção de pertencimento que fica mais enriquecida, né? Que não fecha, que não cria uma identidade, eu pertenço a essa instituição. Não, na verdade, eu estou criando assim eu estou ampliando as minhas afinidades. E aí não é para a gente também, em relação à teoria, jogar fora aquilo que nós temos, que o Freud trouxe, por exemplo, pulsão de vida e pulsão de morte. É possível pensar isso de uma forma não dualista. O Ferenczi pensa isso de uma forma não dualista. A gente pode inserir esses conceitos, ao invés de fechar num dualismo, inserir num terreno mais múltiplo, porque eles são interessantes, são importantes, eles são utilizáveis, eles nos servem, não é? Quer dizer, nós somos psicanalistas, trabalhamos com inconsciente, sim, trabalhamos com uma série de conceitos aí, trabalhamos com uma metapsicologia que pode ser esticada, né? Que pode ser inserida num horizonte mais vasto. Enfim. Fala, Helena. Eu queria dar só um pitacozinho nessa história, porque ela colocou a questão da formação, né? Quer dizer, como fazer uma formação, como trabalhar a transmissão da psicanálise nessa dimensão de alargamento e de interpenetração, e não só de uma hierarquia, né? Daqueles que sabem vão transmitir para os que não sabem, e o supervisor vai supervisionar e dizer o que se faz, o que não se faz, né? Eu tenho uma experiência, não de instituição, mas de dar supervisão há muitos anos. E uma das coisas que eu faço nas minhas supervisões, e que eu acho que não é muito o modo como as pessoas dão supervisão nas instituições, que é falar das minhas experiências, quer dizer, que é trazer exemplos do meu trabalho, de como que, numa situação semelhante àquela que está sendo discutida, né, eu pude fazer alguma coisa, X ou Y, enfim, o que eu vivi. Então, acho que é uma sugestão minha, né, que nas formações se buscasse menos essa posição de aluno e professor, né, de supervisionando e supervisor, e alguma coisa de uma troca de experiências. Eu me lembro de uma amiga minha, há 30 anos atrás, ela estava fazendo formação numa sociedade da IPA, e ela dizia para mim, assim, em Brasília, né, então uma cidade que todo mundo se conhece, e ela dizia para mim assim, tem uma coisa muito estranha, porque as pessoas não dizem o que elas fazem, né? Elas dão aula, dão supervisão, transmitem alguma coisa, mas ninguém diz como faz, como é que se trabalha. Aquilo fica um mistério, né? Como é que se faz? E eu acho que essa ideia de uma coisa mais horizontal numa formação seria muito bom. Está mutado o microfone. Por enquanto, ainda não temos mais uma pergunta. Então, deixa eu entrar nessa
nesse mesmo tema, né, pensando na instituição também, né, eu fico pensando que isso é um treino, né? A gente poder habitar esse sensório é um treino, não é uma coisa dada, né? Eu fiquei pensando como é que isso, até vocês poderem falar um pouco dessa experiência. E hoje eu não consigo ver uma instituição que não trabalhe esse aspecto, seja através da literatura, da arte, da criatividade, porque isso é o nosso fundamento para poder ter essa relação horizontal de alguma forma. Então, o quanto existem mesmo, né, essas possibilidades nas instituições de olhar para esse lado, assim, para essa criatividade, para esse sensório que, né, tu trouxe, Eliana, esses exemplos teus na pandemia, né, e eu fiquei pensando, né, como já tinha um sensório que podia estar ali, porque se não tivesse isso, essa experiência não teria essa riqueza, né? Então, assim, como trabalhar isso especificamente, né, em cada um? E então era isso. Queria ouvir vocês, assim, esse desenvolvimento aí para vocês, né? Posso falar? Uhum. Não, acho que você tem toda a razão. Acho que é uma questão de treino, né? De exercício, de prática. Na verdade, é prática, né? Porque nós somos educados dentro desse modelo, né, do sujeito ocidental que tem que manter a sua interioridade separada da exterioridade, seus pensamentos, enfim, toda essa... E isso é assim que nós somos educados, né? E acho que essa possibilidade de ter uma prática, né, que te possibilite essa conexão sensorial é uma das coisas que eu acho que eu fiz a vida inteira, né, através de vários modos. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, para as pessoas que eu dou supervisão, leiam literatura, né? Tem que ler literatura, qualquer que seja. Não precisa ser só a grande literatura. O Freud gostava da literatura menor, né? Uma literatura mais barata, e ele usa ela como os exemplos que ele dá literários são de autores não muito importantes. Mas é ler literatura, é ir ao teatro, enfim, é trabalhar com essas coisas. Eu trabalho com tudo isso com os meus pacientes. Filmes, né, livros, essas coisas fazem parte do setting, que a pessoa traz um livro, fala de um livro, um adolescente fala de um desenho de anime japonês, eu vou ver o desenho, né, para poder conversar com ele e saber do que ele está falando. Enfim, eu acho que é uma questão de prática mesmo, né? E isso seria um pouco o trabalho da formação, né? De estimular. Bom, vou também dar um pitaco, então. Sim. Tem uma coisa que a Eliana, foi uma ideia dela, mas, na verdade, ela esqueceu de falar agora, viu? Que é a ideia de que a atenção flutuante ela tem que ser alargada. Nessa mudança de sensibilidade do analista, que ela é muito importante nesse momento, e a gente está tateando, né? Quer dizer, o Ferenczi, ele ensina muito isso para a gente, porque o diário clínico, na verdade, é um testemunho de toda a prática dele, de tudo aquilo que ele sente na prática dele. E não é para menos que vem do Ferenczi, porque quando a gente fala assim, eu estava falando de colonização, né, a colonização do europeu, a Europa não é um bloco unívoco, né? Existem países europeus que sofreram colonização de outros povos, e no caso da Hungria, isso aconteceu em relação à Áustria, né? Quer dizer, a Áustria, de alguma forma, ela foi colonial em relação à Hungria. Então, o Ferenczi teve uma inserção na psicanálise muito diferente da inserção do Freud. O Império Austro-Húngaro era o Império da Áustria, na verdade, sobre a Hungria. Freud na Áustria, Ferenczi na Hungria. Então, Ferenczi sempre teve essa experiência, né, do dominado, do colonizado, da insubordinação.
E isso eu acho que acaba se expressando na clínica. Então, nessa mudança de sensibilidade, eu acho muito interessante essa ideia que a Eliana trouxe num certo momento, é que a atenção flutuante não pode se reduzir à escuta. Ela teria que ser toda uma sensibilidade flutuante, né? A gente prestar atenção naquilo que a gente vê na atmosfera, nos cheiros, né? No brilho dos olhos, enfim, tudo isso vai compor uma relação de uma forma diferente da que enfim, da que é suposta entre uma orelha e um discurso, né? Quer dizer, é uma sensibilidade bastante ampliada. Inclusive, quando a gente, atualmente, quando a gente olha o paciente, porque grande parte dos pacientes não deita, né? E grande parte dos pacientes, enfim, olha o nosso olhar, e não olha o nosso olhar simplesmente porque resiste, olha o nosso olhar porque precisa de um suporte, e alguma coisa para se pensar que a orelha, né, o ouvido, ele é mais neutro do que o olhar, porque no olhar a gente transmite alguma coisa, a gente pode ficar quieto ouvindo, mas quando a gente olha, o paciente percebe o reflexo dele no nosso olhar, a gente emite alguma coisa que o paciente sente. Então, a gente faz parte mais ativamente de uma certa atmosfera que é construída no encontro clínico. Bom, eu acho que isso tudo acaba sendo parte de uma transmissão e de uma formação. Por exemplo, quando a instituição começa a se interessar pelas questões sociais e políticas, começa a pensar na política, lá no Círculo Psicanalítico, por exemplo, a gente está trabalhando com a questão das cotas, está querendo mudar enfim, mudar essa inserção dos candidatos ao círculo. Isso aí é se abrir para uma realidade social e política que a psicanálise não estava aberta antes, ela se mantinha ali, um pouco apartada, né? Quer dizer, essa sensibilidade, essa sensorialidade, ela se abre para o ínfimo e se abre para o político também. Falar? Eu só vou, né, fazer uma parte, porque eu achei muito lindo esse termo, a floresta, né, poliglota, polifônica, né, e que a gente faz parte. E eu fiquei pensando como é difícil a gente sair desse protagonismo, né, que é, enfim, cultural, e como sutilmente, né, a gente vai reproduzindo, muitas vezes, uma relação de poder e colonialidade, né? E eu acho que toda a apresentação de vocês nos ajuda, né, a ter um novo marcador, né? Embora a gente tenha esse marcador branco, cis, heterossexual, enfim, uma série de condições, desse marcador a gente pode ampliar a nossa discussão. Então, era mais uma colocação, né? E agradecer muito as nossas convidadas. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente pode encerrar, depois eu só vou fazer um convite para todos. Apenas em encerrar aqui, eu estou vendo que esse tema pertencimento não era para 1h30, né? É claro que seria para muitas e muitas outras reuniões, só o tema do racismo também, que a Jo trouxe, teria tanta coisa que nos despertou para conversar, né? Mas vou ter que, então, agradecer a todos vocês aqui, e especialmente a Eliana e Jo. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros, tá? Que a gente possa seguir andando com vocês aí. Tá? Muito obrigada. Então, tu querias dar um recado? Sim, eu queria fazer um convite, que é para 2 atividades aqui do ITPOA, né? Uma no dia 30 de setembro, que é o experimentar e o criar na sala de análise, né? Com a convidada Gina Levison. E no dia 6 de outubro, a nossa próxima sexta científica, né, que é sobre contratransferência e subjetividade primária do analista. E nossa convidada é Eridete Zimmermann Bise.
E então eu queria passar a palavra para a Eliana e para a Jo, né, se elas quiserem, né, se despedir. Bom, eu vou falar rapidamente. Eu queria agradecer, assim, o encontro, a atmosfera. Eu acho que mesmo na tela a gente percebe a atmosfera, tem alguma coisa que a gente sente. E eu queria agradecer por essa atmosfera que vocês proporcionaram para a gente. Bom, eu também acho que é exatamente isso, que foi uma coisa que eu já tinha sentido, né, no nosso primeiro encontro, Luísa, ano passado, que é curioso, né, porque a gente não se conhece, nunca se viu pessoalmente, e, ao mesmo tempo, a gente chega aqui e se sente à vontade, sente com vontade de falar e com vontade de conversar. E acho isso muito bom. Acho que isso é uma das coisas que precisa florescer nos espaços psicanalíticos, né? As conversas. Muito obrigada. Eu quero dizer que foi muito bom preparar esse encontro, porque eu vi muitas falas de vocês, conheci vocês muito mais, né, que hoje a internet nos possibilita, e fiquei muito feliz também de encontrar tantas sintonias e afinidades com vocês. Então, agradeço muito mesmo vocês terem estado aqui conosco e nos ajudado a pensar mais. Tá? Um abraço grande a todos. Abraço para todos. O pessoal do chat também manda muitos parabéns. Tchau, tchau.